Tua palavra mais uma vez, Senhor. Ó Deus, e te pedimos que o Senhor, por seu favor e graça, traga aos nossos corações, Senhor, uma palavra de ensinamento, de instrução. Ó Deus, uma palavra viva, Deus, que possa nos dirigir, nos orientar, nos preparar, nos exortar, Senhor, nos ensinar, ó Pai, nessa caminhada, nessa jornada. Pois a Tua palavra, Senhor, é a nossa única regra e prática de fé. Ó Deus, a nossa bússola segura que nos conduz ao alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor, manifesta a Tua presença nessa mensagem bíblica. Nós te pedimos por estas bênçãos, no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém. Amém. Amados e queridos irmãos, vamos repetir a leitura do texto bíblico dessa noite do início do culto. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Meus irmãos, a palavra do Senhor que tem falado forte ao meu coração está no início deste versículo. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração. Na tradução corrigida diz no seu tempo, ou seja, na sua geração. Tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, essa palavra que tem tocado o meu coração profundamente. Como nós estamos servindo a nossa geração. Realmente, a forma como nós estamos servindo a essa geração, a nossa geração, é pautada pelos desígnios de Deus, é conforme a vontade de Deus, é o propósito de Deus, porque se assim o for, nós estamos servindo a nossa geração de forma relevante. Porém, irmãos, o que mais tem falado ao meu coração, além dessa questão do serviço da nossa geração, que tipo de serviço nós estamos prestando, algo mais profundo ainda tem me tocado. É porque nesse texto, como que é um texto tão abrangente que ele engloba, vamos dizer, todas as esferas da religião, ou pelo menos as três básicas e principais, na sua manifestação, na sua dimensão que é grandiosa. Você pode observar que ele fala de Deus, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Então, a figura do Senhor Todo-Poderoso, depois do próprio indivíduo, porque Davi serviu a geração, e depois a questão da geração em si própria, a questão da sociedade. Então, Deus, indivíduo e sociedade, dentro dessas três dimensões, é algo muito glorioso, grandioso, para a gente hoje compartilhar com a igreja, como nós temos servido ao Senhor na nossa geração. Ou será que Deus nos guarde? Eu tenho dito isso abertamente há muitos anos. A minha geração não passará como a geração de Roboão, ou de Jeroboão, desculpe, tanto faz um como o outro. Mas Jeroboão especificamente, que tem um versículo que ele passou sem deixar saudades. Tem gerações assim, tem pessoas assim, e quando eu falo de geração esta noite, os irmãos entendam que nós estamos falando a geração eleita, a igreja do Senhor Jesus. Quem é a geração eleita aqui? Geração eleita porque é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é cada um de nós, é composta de indivíduos, de um corpo com múltiplas funções. Meus irmãos, então essa geração eleita, como nós estamos servindo a geração, ao mundo ao redor, a nossa sociedade. Glória a Deus. Então vamos mais fundo nesse aspecto, meus irmãos, porque eu estava pensando que se o serviço que eu prestar à minha geração não for relevante, não valeu a pena eu ter vivido. Isso é muito forte, mas é o que eu penso. Se de repente, meus irmãos, eu não me empenhar para abençoar a minha geração, eu acredito que isso é uma tragédia grandiosa.
É uma grande tragédia, e eu posso dizer até uma tragédia moral. Mas, amados irmãos, o desafio de Deus para nós hoje vai mais além. Porque nós estamos entrando num tempo de muitas mudanças. E a nossa geração, parece que ela não está entendendo o que está acontecendo. E como eu já vislumbro algumas mudanças que vão acontecer no contexto da igreja, é preciso que eu esteja falando sobre isso para a igreja. Quem está atento, quem participa dos cultos de doutrinas aqui, prepare-se e vá conferindo alguma coisa da visão e da revelação profética de Deus, que está sempre acontecendo, que está sempre em ebulição. E algumas pessoas, mesmo sendo membro da igreja, estando às vezes nos cultos, eu digo às vezes que nem todos vêm sempre, mas eu louvo a Deus por aqueles que são crentes de carteirinha, carimbada aqui nos cultos de doutrina. Eu até às vezes brinco dizendo que bem-aventurado o crente que assiste culto de doutrina, pastor Antônio José 2:2. O irmão me perguntou se nessa Bíblia que eu sempre cito só tem esse versículo. Não, tem outros também, glória a Deus. Mas é claro que isso é só uma ilustração, irmãos. Mas você pode acompanhar. Então nós estamos entrando em um tempo de uma época de que as mudanças são muito rápidas. Irmãos, eu queria pedir a paciência de vocês, porque a mensagem de hoje só gasta 15 minutos. O problema é a fundamentação da mensagem, que eu vou precisar de 1 hora, tá certo? Isso quebra todas as regras de homilética, quebra tudo, que a introdução é maior do que a mensagem. Mas se você não entender essa parte inicial, você não vai compreender a mensagem tão simples e contundente do Espírito Santo para as nossas vidas. Quantos confirmam aqui que nós estamos vivendo uma época de muitas mudanças, e as mudanças são muito rápidas, glória a Deus. E se a gente quiser acompanhar, meus irmãos, esse tempo sem perder de vista as bases da nossa fé, porque o problema é esse: as mudanças estão acontecendo muito rápidas, e as pessoas, algumas pessoas, até mesmo igrejas inteiras, ministérios inteiros, também homens de Deus, muitos deles, eles perdem de vista as bases da sua fé, e aí as coisas começam a se comprometer. Muitos têm naufragado, inclusive na fé. E a gente tem que aprender hoje um texto que é fundamental dentro desse contexto que o Senhor trouxe ao meu coração, que é Romanos 13:11, e que eu quero ler com você, porque, irmãos, se a gente não atender aqui essa recomendação da palavra de Deus, nós vamos ter dificuldades para poder servir a Deus na nossa geração, conforme o desígnio do Senhor. Porque servir de qualquer forma, servir por servir, não, estou falando de servir conforme os desígnios de Deus. Romanos 13:11 diz, vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, glória a Deus. Você pode perguntar, pastor, eu queria compreender, que sono é esse aí que a gente tem que despertar? Esse sono, meus irmãos, fala a respeito do sono espiritual, de que diz a palavra do Senhor, e eu me refiro a esse sono aqui, desse contexto, como a falta de discernimento, quanto às mudanças que estão ocorrendo. Muitos estão naufragando, porque eles não sabem como lidar com isso, com essas mudanças que estão ocorrendo nesses últimos dias, não, há vários dias, estão ocorrendo na nossa geração. E isso está afetando a igreja. E se afeta a igreja, afeta a mim, afeta a você. Como eu vou reagir a essa ação que vem de fora? Então a nossa geração, em determinado momento, parece que ela está dormindo, está parada no tempo, e eu diria até, sem medo de errar, um tanto quanto desapercebida, porque enquanto as pessoas vão dormindo, as coisas estão mudando. E tem uns que estão dormindo, por isso que o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo vai te esclarecer. O que o apóstolo quer nos dizer é o seguinte, irmãos, é que temos que nos despertar, porque as coisas estão passando, o mundo à nossa volta está girando. O império de Satanás está mais ativo do que nunca. E tem algumas pessoas que, enquanto dormem, pensam que estão acordados e ativos. Na verdade, parecem mais sonâmbulos, de um lado para o outro, sem direção. Mas na cabeça dessas pessoas, eles estão acordadíssimos. E como diz na linguagem hoje popular, antenados. Mas não é nada disso. Eles estão dormindo um sono profundo. E eu digo que uma das missões mais profundas hoje da igreja
é a sua lentidão de ler os tempos. Mas não é só hoje, na época de Jesus já era assim, gente. Quem se lembra de Mateus capítulo 16? Quando o Senhor está conversando ali nos primeiros 4 versículos de Mateus, ele não está conversando com o povão, ele está conversando com os religiosos da sua época. Ele disse: é interessante vocês, deixa-me parafrasear o versículo. Vocês sabem ler a face do céu. Quando à tarde o céu está rubro, vocês dizem: vai chover. Quando não está, vocês não vai chover. É interessante vocês, crentes, Jesus está falando para os crentes da época dele, e para aqueles que regulavam o passo da religião, os doutores da lei. Ele disse assim: vocês sabem discernir as faces do tempo, sabem dizer até quando chove, quando não chove, quando tem tempestade, quando não tem, e não poder discernir os sinais dos tempos. Glória a Deus. Eu sei que os irmãos vão entender um pouco mais isso logo. Não saber discernir, meus irmãos, é isso que tem tocado no meu coração. É isso que tem me afetado profundamente há algum tempo atrás. E agora essa mensagem vem muito forte ao meu coração, e eu sei que eu não consegui nem sequer arranhar a superfície do que eu preciso compreender, mas eu já tenho esse entendimento e não é de agora. Há muito eu me lembro de um texto que é Crônicas, 1 Crônicas 12, 33, 32, 33, se não me engano, que fala sobre a tribo de Isacar. Deus deu à tribo de Isacar, uma das tribos de Israel, conhecimento sobre os tempos, discernimento. E isso é para a igreja hoje. E por que não discernir esse tempo agora? Alguns líderes a nível nacional, eu não quero nem tocar nisso, porque isso é mais difícil de pregar numa reunião como essa, porque não é uma reunião só para líderes. Parece que perderam essa noção, meus irmãos. E a igreja, muitas vezes nós como igreja, nós nos fechamos como um mundo fechado. E eu digo ainda mais, meus irmãos, nos fechamos em nosso mundo de conceitos, valores, e queremos que o mundo nos leia, nos veja, quando na verdade nós é quem temos que ler o que está acontecendo à nossa volta e no mundo. Veja que isso é determinante. Então Jesus nos advertiu que nós lêssemos os sinais. Ele uma certa vez chegou para os religiosos e disse assim: olhem para a figueira. Israel é um verdadeiro relógio para nós. Então a gente precisa saber que o mundo pensa, e qual é a filosofia, o que é que está acontecendo nas suas perspectivas de vida. E para que saber isso, pastor? Jesus já está voltando. Sim, mas ele está voltando, mas enquanto ele não volta, nós temos que fazer a vontade dele, a obra dele, e pregar o evangelho. Comunicar o evangelho numa comunidade diferente da que era 50 anos atrás, 40 anos atrás. E fazer isso de forma eficiente. Quem não sabe, os irmãos aqui da época das grandes cruzadas no meio da rua, e eu me lembro da minha juventude, na Praça do Liceu, tudo que é de praça aqui, era cruzada por cima de cruzada, e era uma multidão para ouvir. Hoje você faz uma cruzada, se gasta uma fortuna, só vão os crentes. Eu estive em 2 grandes recentemente. Uma tinha mais de 10 mil pessoas, e a outra tinha muito mais de 5 mil. Não tinha 100 pessoas descrentes. Talvez alguns que os irmãos conseguiram rebocar para chegar até lá. As coisas mudaram, ocorreram mudanças. E será que a gente não está discernindo o que está acontecendo? Será que a gente não tem que rever os métodos? Então a igreja, irmãos, quer você queira, quer você aceite, quer não aceite, ela vai a reboque dessas mudanças. E a gente sabe que algumas igrejas, elas se prendem ao passado. Não me julguem até terminar a mensagem. A sua cultura, a sua visão, as suas tradições, e muitas vezes essas igrejas estão se tornando irrelevantes. É isso que o Senhor está nos chamando a atenção. Se os irmãos pensarem comigo agora na igreja de 20 anos atrás, pense na igreja de 20 anos atrás, como era que a igreja comunicava os valores verdadeiros do evangelho há 20 anos atrás. Se você observar, meus irmãos, que está um tanto quanto diferente de hoje. Porque hoje, a sociedade que nós estamos vivendo, ela descarta os verdadeiros valores da dignidade, da honra, da moral judaico-cristã.
Sim ou não, irmão? Descarta tudo. Hoje, se você condenar algumas práticas que a Bíblia condena em público, você pode ser processado. Antes de terminar a mensagem, você já pode sair no camburão. Então ocorreram algumas mudanças. Eu estou querendo justificar, irmãos, para que vocês possam entender um pouco mais. E eu posso dizer com todas as letras, a igreja não pode se ver como um gueto de pessoas diferentes. Mas ela tem que entender que ela tem que fazer a diferença no meio da sociedade. E não um grupo fechado de pessoas diferentes que não faz diferença nenhuma. Irmãos, ser evangélico hoje dá ibope, 30 e tantos % de evangélico. Hoje os partidos políticos estão interessados nessa fatia eleitoral. Hoje os ministros da República, e por que não dizer da alta cúpula do Planalto, estão nos gabinetes dos pastores das nossas igrejas e de outras, nos seus aniversários, mandam os seus representantes. As coisas mudaram mesmo, irmãos. Então alguma coisa está acontecendo. O que agrava a situação em algum momento é o fato de que muita gente que está a lidar com a pregação, gente que está pregando o evangelho, não tem a menor noção do que seja o mundo ao seu redor. Quando a gente fala de ensino, de estudar a palavra de Deus, algumas pessoas criticam. E alguns que estão pregando o evangelho não têm a mínima noção. Eles ouviram os conceitos da palavra e começam a repetir, porque antigamente, irmão, não tinha isso não. A gente aprendia a dirigir porque via os outros dirigir. Alguns irmãos aprenderam algumas coisas erradas, que até hoje eles estão fazendo as coisas erradas que eles aprenderam. Eu às vezes cito isso. Eu cheguei no interior, tive que lidar com alguns irmãos que eles estavam ainda com aquela doutrina católica da consubstanciação. Ele pegava o cálice na sede e disse: Senhor, passa esse cálice do comum para o sagrado. Mas não é para achar graça, é para dizer misericórdia, irmão. Está entendendo? Por quê? E eu perguntei: meu irmão, com quem você aprendeu isso? Com meu pai na fé, pastor fulano de tal. Mas irmão, isso está errado. Não, senhor, errado é o senhor que está combatendo o servo de Deus. Aí, com muito jeito, com muito amor, nós pegamos um dia o irmão, colocamos na Bíblia e fomos compartilhar com ele mais de 1 hora para colocar naquela cabecinha santa que aquilo não tem na Bíblia. E o outro irmão chegou e disse: pastor, pelo amor de Deus, corra na minha casa, porque a minha mãe, o senhor sabe, aceitou Jesus agora, nessa idade, pastor, mas está prostrada, ele está nas últimas, e se ela não batizar, pastor, vai perder a salvação. Eu disse: oh meu Deus. É porque a cultura dele, aquela cultura católica, se um menino morrer pagão, ele acha que o batismo tem que ser efetivado para que a pessoa seja salva. Irmãos, isso é tremendo, sabe? Agora, essas pessoas ouvem esses conceitos, repetem, leem livros, e muitos deles são defensores intransigentes da igreja. Tem uns irmãos que são capazes de morrer pela Assembleia de Deus, não é nem por Jesus, é pela Assembleia de Deus. Mas essas irmãs e esses irmãos não leem os sinais dos tempos. Não estão lendo os sinais dos tempos. Tem muita gente brigando por poder, por posição, uma guerra tremenda, mas não estão lendo os sinais dos tempos. E a igreja precisa ler os sinais dos tempos. O universo religioso, meus irmãos, ele é um universo ficticista, ele se prende muito ao ontem, ao passado. Eu gosto muito de Ezequiel, porque ele diz assim: far-los-ei habitar como dantes e vos tratarei melhor do que no passado. Deus disse: eu te trato melhor do que no passado. Glória a Deus. Não condenamos o passado, irmãos. O pior, irmãos, é a falta de desejo, de querer aprender de algumas pessoas. Nunca na história, não é desse país que não tem nada a ver com Lula, nunca na história da igreja, pelo menos aqui em Fortaleza, Ministério Tempo Central, houve tanto ensinamento da palavra de Deus. Nunca houve tanto ensinamento, irmãos. Deus tem levantado professores, professoras, mestres na palavra, pregadores. Mensagens maravilhosas estão sendo pregadas, cheias da graça e do poder, irmãos.
e de conhecimento. Nossos seminários bíblicos, é seminário, é curso de aperfeiçoamento, é escola bíblica dominical. Meu Deus, o que é que falta? O problema muitas vezes é que nós somos pouco, irmãos, autocríticos e terrivelmente defensivos. A gente procura, fica na defensiva. Mas a gente tem que entender que vive num mundo de mudanças, e mudanças drásticas. 10 anos atrás, você condenar, insinuar que alguém era homossexual ou gay, isso era uma ofensa inominável. Hoje, você dizer que é hétero é quase um caso de pedir desculpa. Você diz, não, eu sou heterossexual. Eu disse assim, me desculpe, porque eu sou hétero. Os irmãos concordam? Essa é a verdade. Eu cheguei em Campina Grande e tinha um outdoor bem grande. Na entrada da cidade, vários outdoors. Venho pedir desculpas públicas ao grupo homossexual, não sei o que, de Campina Grande, por minha declaração assim. O que é isso? Alguém estava pedindo desculpa porque ofendeu em algum momento, não sei o que, eu não compreendi a história, só sei que o pedido de desculpa estava em quase tudo que era de outdoor na cidade de Campina Grande. Então hoje até para ser hétero tem que pedir desculpas. Os adultos, meus irmãos, as instituições, as mais complexas e as mais rígidas instituições, e eu me refiro à igreja como uma delas, sabe, irmãos? Estão com dificuldades para assimilar o que está acontecendo. Deus está me falando isso. E estão ficando defasados porque não conseguem acompanhar as mudanças. E aí vem a grande pergunta que não quer calar: como servir ao propósito de Deus na nossa geração? Como servir na nossa geração como Davi serviu na sua? Segundo os desígnios de Deus, ou seja, a vontade de Deus, noutra tradução. Como servir o propósito de Deus numa atmosfera de mudança, de uma mudança constante, onde tudo muda, todos mudam, menos a verdade, porque a verdade de Deus não muda, ela não passa. E como eu faço isso, pastor? Entendendo o tempo em que vivemos. Eu só vou entender isso, irmãos, se eu entender o tempo que nós estamos vivendo. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com a igreja. Aprendendo aqui a ver as oportunidades desse novo tempo, mas sem permitir que as ideias mundanas deste tempo venham me infeccionar, venham depreciar a minha fé, venham colocar na lata do lixo as verdades antigas, sagradas, eternas, santas e verdadeiras da palavra de Deus, que foram plantadas nos nossos corações. A gente tem que discernir isso tudo sem deixar que isso mexa no nosso coração. É aquilo que está lá em Romanos 12:2. Como é que está escrito, irmãos? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pensando nisso, glória a Deus, vamos ler aqui as mudanças e discernir um pouco os tempos. Para isso eu me lembrei de tratar com a igreja sobre dois assuntos, que isso é bom para seminário, mas o culto de doutrina, irmãos, tem hora que tem que ser um seminário mesmo. Ontem nós estávamos no culto, glória a Deus, que a gente estava com vontade de pular, tinha irmão quase passando da telha. Mas hoje o culto tem o mesmo caráter, mas o alvo hoje do Senhor é outro, na questão do ensinamento. Irmãos, Deus nos falou ao meu coração, quero compartilhar com a igreja, dessa visão global do nosso contexto. Eu diria que nós já passamos dessa transição da fase moderna para a pós-moderna. Os estudiosos, eu estava vendo e pesquisando um pouco, porque pregar dá trabalho, sabe, irmãos? Eles fazem uma série de argumentações e colocações, e eu prefiro ficar com o que é essencial. Tem a questão da era moderna e da era pós-moderna. Hoje a gente fala que estamos vivendo o pós-modernismo. E o que é esta era moderna? É difícil você definir datas. Os estudiosos divergem muito aqui. Alguns dizem que vai do ano 1500 a 2000 depois de Cristo.
Outros dizem que vai de 1900 a 1950, que é a corrente mais comum, quando termina o modernismo, 1950. Outros afirmam que a era moderna vai desde a queda da Bastilha, 789, até a queda do Muro de Berlim, 1989. Mas, irmão, pastor, e o que é que a gente vai entender com isso? Vamos marcar a data de 1950 como o início da era da pós-modernidade. Mas nessa era moderna, que a maioria dos nossos pais e a nossa igreja nasceu, a gente tem que entender algumas características desta era. A ética fundamentada, toda a ética nossa que nós vivíamos era fundamentada na visão judaica cristã, aprendida no contexto familiar. A gente aprendia com os pais. Quem não era católico aprendia logo pelo sinal, passava na primeira comunhão e começava a aprender todos aqueles conceitos. Os que nasciam na fé já nasciam no culto doméstico, aprendendo a orar com a mãe, com o pai, na escola dominical. Era um contexto familiar. Essa era uma geração toda foi formada assim. Criamos um só Deus, um monoteísmo. A Bíblia era o nosso referencial, única regra de prática e fé, ponto referencial de todas as nossas experiências. A religião era vista como uma condição positiva. É verdade, irmãos. Na formação do caráter, nós aprendíamos a ser sujeitos às regras, às autoridades, a defender aqueles valores sagrados da família. Mãe era mãe, pai era pai. Só tinha uma mãe, só tinha um pai. E as coisas mudaram e nós sabemos disso. São valores, são características da era moderna. Mas na era pós-moderna, que é isso, pastor? O negócio de pós-modernidade, irmãos, traduzindo bem simples, pós-moderna, essa era, é um nome aplicado às mudanças ocorridas na ciência, nas artes, nas sociedades mais avançadas. E que o ano de 1950 ficou como que uma conversão, eles convencionaram, que encerrava o modernismo. Entrou uma nova era, pós-modernidade. Agora, irmãos, para mim a data e o local do nascimento não é muito relevante não. Importa mais que a gente fique aqui com a definição. As mudanças estão ocorrendo. E o que é que a minha geração está fazendo? Como é que ela está reagindo a isso? Realmente está acontecendo uma revolução no mundo. A tecnologia nem se fala. O mundo cultural está passando por uma revolução extraordinária. Quem concorda com essa afirmação diz amém? Amém. E eu agora vou afirmar algumas coisas, talvez lhe choquem. O universo cultural da igreja está também, nesse universo cultural da igreja também está acontecendo mudanças na visão, nos hábitos, nas tradições. Essa semana conversei com um obreiro nosso, e ele disse assim: pastor, eu passei mal, a pressão subiu, quando eu vi aquela irmã na igreja, entrando na igreja, com aquela alçazinha assim, um tomara que caia, desfilando na nave central da igreja, veio uma revolta assim em mim, e eu disse: Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu pensei tantas coisas, pastor. Aí a minha pressão subiu, porque eu não podia dar um tiro, porque eu não tenho um revólver. Eu não podia desclassificar aquela pessoa do altar, porque eu ia ferir. Isso não é papel do dirigente. Mas eu fiquei tão abalado que a minha pressão subiu, que eu tive que sair e ser medicado. Eu estou contando uma história que eu ouvi há 10 anos atrás, não, que eu ouvi essa semana. Tá certo, irmãos? O curioso, irmãos, ainda é que, apesar do alarido da mídia, e o que é mídia, pastor? São os meios de comunicação, irmãos. Televisão, rádio, internet, jornal, revista. Quando você ouvir falar de mídia, você já sabe que é isso aí. E isso influencia as mudanças na sociedade. E você pensa que isso é alardeado, apesar de sair na mídia? Está saindo lá. Mas isso já acontece de forma silenciosa dentro da igreja. Às vezes o que está saindo e culturalmente sendo apresentado nas novelas da Rede Globo e outras emissoras, de repente você vê as pessoas usando no nosso cotidiano da igreja.
Porque é a moda, é a fivela, é a sandália, é o cinto. As mulheres, claro, são mais afetadas, a vaidade feminina sempre tem um apelo mais forte por parte da mídia. Mas são armas poderosas, meus irmãos, que não é uma revolução, não é com cacetete, não é com canhão, não é com bomba, não é com arco, nem com flecha não, meus irmãos. É a nível de conceitos, e isso é que é mais forte. A batalha está sendo travada, sabe aonde, irmãos? Nos valores educacionais, nossos filhos dentro da escola, valores sociais, políticos, valores morais, valores religiosos. Hoje eu encontrei um irmão político, amigo de algumas datas. Ele disse: pastor, meu último mandato está encerrando, Deus me livre. Não aguento mais não, pastor, é difícil demais ser crente ali. Esses valores estão sendo contestados pela mídia no nosso dia, meus irmãos, e outros estão sendo propostos no seu lugar, e nós sabemos muito bem disso. Existem algumas características da pós-modernidade que eu preciso tratar com os irmãos antes de chegar lá na mensagem. Glória a Deus. A pós-modernidade diz assim: todas as religiões se equivalem. E ela faz uma imagem negativa do cristianismo, como a Rede Globo adora fazer isso. A ética fundamentada naquela aceitação cultural e as escolhas pessoais que estão sendo ensinadas, e muitos estão aprendendo aí na mídia, irmãos. Isso tem afetado a sociedade de uma forma geral, em todos os seus grupos. As famílias são incentivadas, os filhos são incentivados a tomar as suas próprias decisões. A gente vê os pirralhos na televisão confrontando os pais e as mães, e as crianças estão ali, ouvindo aqui e dali. Elas são incentivadas a tomar suas próprias decisões, a assimilar os seus valores conforme sua concepção, seu conceito. Meus irmãos, essa transição tem afetado muita gente. Qual a razão dessa tensão toda, dessa confusão toda? É porque uma geração toda está crescendo nessa pós-modernidade, irmãos, sem ter os ensinamentos da era moderna, aqueles ensinamentos fundamentais. Mas a geração eleita conhece quais são os fundamentos, sim ou não, irmãos? A geração eleita, que a igreja conhece o que é verdade e o que é mentira. E a gente tem que discernir os tempos quanto a isso. Eu me lembro lá de Juízes, capítulo 2, versículo de número 10, que a Bíblia diz assim, que depois que passou aquela geração, levantou-se uma outra geração que não conhecia o Deus de Israel. Ah, meus irmãos, aí se complicou. Está se levantando uma geração, irmãos, um tanto quanto esquisita na igreja que nós estamos vivendo hoje. É uma geração que não gosta de oração, é uma geração que não tem esse compromisso com o hábito devocional, é uma geração do oba-oba, dos shows, das atividades, do gospel. E são tantos nomes, e são tantas coisas. Essa geração está aí. O que é que classifica alguém como pós-moderno, irmãos? Não é a faixa etária dessa pessoa, não. É algo mais profundo. É a sua visão de mundo. E tem alguns dentre nós que a visão está bem curta. É o que a sua visão do mundo, é o que você valoriza na vida, é o que você pensa sobre ela. Então, atenção, meus irmãos, toda dessa transição que está havendo, é que estão surgindo outras gerações, estão crescendo em uma atmosfera completamente poluída, pós-moderna, sem receber os fundamentos da era moderna. Deixa eu dizer uma coisa mais forte: essas pessoas são verdadeiros pós-cristãos, sem fundamentos judaicos cristãos. Eles não se sustentam na questão de ética e de moral para a própria vida. E a maior tensão, irmãos, está no fato de que eles não compreendem o que está acontecendo. Então, e outra coisa, irmãos, que a gente precisa aprender, que há uma nova abordagem. Não, pastor, o evangelho, a gente tem que pregar do mesmo jeito, sim, mas do mesmo jeito, com a mesma fé, com a mesma graça, com a mesma unção, com o mesmo poder e com os mesmos princípios.
Mas você tem que entender que as coisas mudaram. As estratégias estão mudando. A forma está mudando. Um dia o irmão estava assim muito entusiasmado, defendendo alguns pontos. Ele disse: pastor, eu sou como Jesus, nem de microfone eu preciso para pregar. E respeito, e realmente ele não precisava mesmo, que é um pulmão de aço. Mas eu sem microfone eu não era nem pregador. Então Deus nos chama, irmãos, para a gente abordar aqui as gerações emergentes com um novo olhar, com outras maneiras, para que a gente possa realizar a obra do Senhor, cumprir o nosso ministério. Para um pastor e um líder com um pensamento moderno, que mantém a doutrina, eu sou aquele mantenedor da doutrina, glória a Deus por estes mantenedores da doutrina, glória a Deus pelos irmãos que sustentam as nossas tradições. Mas é incrivelmente frustrante, meus irmãos, para esses irmãos fazer o ministério de outro jeito, pensar de outro jeito. Eles não acreditam na necessidade de uma nova metodologia. E aí começam a surgir tensões na adoração, no evangelismo, nas tradições e nos valores da nossa igreja, da nossa denominação. Aí tem gente cansada de igreja, tem gente cansada do culto, tem gente que não aguenta mais os cultos, porque é a mesma coisa sempre. E o Espírito Santo, irmãos, ele não é um Deus de mesmas coisas. Glória a Deus. Nós estamos falando de alguma coisa que Deus está programando para a igreja, de cultos inspirados, de novos métodos, de uma adoração muito mais relevante do que a que nós temos hoje. É isso que Deus aponta a minha visão, glória a Deus. Então os irmãos não serão apanhados de surpresa quando essas coisas começarem a acontecer. Glória a Jesus. Aleluia. Mas estão acontecendo algumas mudanças. Algumas pessoas, um dia passou um obreiro aqui e disse: irmão, eu estou à disposição para fazer a minha agenda. Amém. Aí disse: pastor, olha, realmente, como eu já estou aqui, pastor, não cobro, né? Só uma oferta, R$1.500. Isso na sexta-feira. No sábado eu cobro 2 e no domingo 2.500. Eu disse: vai-te com as tuas, como diz o pessoal de Iguatu, que aqui tu não vai pregar. Eu não tenho tempo de fazer a agenda, mas meus irmãos, alguns estão afetados por essas mudanças, mas não vão se dobrar. Isso aqui eu não tenho, irmãos, nenhuma dificuldade de compreender isso. Alguns irmãos estão afetados pelas mudanças, mas não vão se dobrar. Deus vai continuar usando aqueles irmãos turrão, vai continuar usando aqueles irmãos que tudo é proibido e tudo é pecado. Porque ele vê uma mosca, eu vou achar: opa, está em pecado essa mosca. Ele é capaz de dizer isso. É o fiscalizador de conduta. Ele está ali, é aquela pessoa séria, crente, mas a minha mensagem não vai alcançar nem mudar o que eles pensam. Não é que essas pessoas sejam quadrados ou não sejam contemporâneos. Significa que eles cresceram em contato com a perspectiva moderna, diferente das que nós estamos vivendo hoje. Um irmão disse para mim: pastor, eu quero que Jesus venha logo e me leve, que eu não quero nem ver o que vai acontecer. Mas eu quero dizer, irmãos, que há outras maneiras de pensar. Tem gente que quer proibir a gente de pensar, irmãos. Eu gosto do hino do Alexandre, que ele escreveu: é proibido pensar. Eu escrevi um artigo um dia desse no jornal Boa Semente, aí deu um rebu maior do mundo. Ele disse: já é proibido pensar também? Vão me proibir pensar? Não, meu irmão. Então a pessoa tem uma perspectiva diferente desses tempos, mas há outra maneira de pensar, contanto que nós estejamos nos moldando ao padrão da palavra e não nos moldando aos padrões do mundo, não deixando de atentar para a sã doutrina. Glória a Deus. O mundo pode ficar a crescer, a tecnologia pode aumentar, a igreja do Senhor continua marchando.
Glória a Deus, a bandeira é a mesma. Glória a Jesus. Fazendo discípulos. Isso é a igreja do Senhor, irmãos. Todos os irmãos sabem o que eu vou dizer agora, mas talvez alguns não compreendam um pouco. A cada 100 anos na história ocidental acontece uma grande transformação. A igreja está completando 100 anos. As transformações são grandes. Esses dias a gente tem visto um pouco da história da igreja. E a gente tem se assombrado com algumas coisas, não é não, Zé? A gente começa a pesquisar, ler o que escreveram. Olha para as nossas origens. E vê a caminhada nesses 6 anos. Meu Deus, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Está faltando um concílio a nível nacional para se pensar o que vai se fazer nesses próximos 100 anos. Mas não vou mais estar aqui. Esse é o problema de muita gente. Eu não vou estar mais aqui, eu não tenho que me preocupar. Esse é um problema gravíssimo, pois irmãos, Deus nos encarregou uma tarefa sublime de encaminhar a nova geração de obreiros da igreja. Nós não vamos estar aqui, mas uma geração vai estar preparada para continuar na igreja. E não como alguns líderes, quando eu morrer, isso aqui vai se dividir em tantos pedaços. Isso é porque não se preocupou com a geração, com a nova geração. Olha, meus irmãos, uma coisa é séria. Dentro de poucas décadas, a sociedade, ela se reorganiza. Hoje você conversa com os nossos filhos, nasceram ontem, 30 anos atrás. Eles têm dificuldade de compreender como era a sociedade dos avós. Mas como é que eles viviam sem celular? Essa semana eu encontrei um irmão que ele andava com 8 celulares. Olha, irmão, por incrível que pareça, mas isso é verdade, pastor, eu sem esses 8 celulares eu estou morto. Eu me comunico com o Brasil todo. Então há uma mudança muito grande, irmão. A sociedade se reorganiza, a visão de mundo muda. Um dia desse a gente não sabia nem chegar num banco, poucos tinham acesso ao banco. Hoje em dia você não precisa nem sair de casa para ir no banco. Você não precisa sair de casa para fazer jantar, você pede o jantar. Você não precisa nem ligar mais, só no computador você faz as coisas. Você compra desde o carro ao mais sofisticado equipamento eletrônico, pela internet, recebe na sua casa, com toda a segurança. Então a visão de mundo mudou, os valores básicos mudaram, as estruturas políticas e sociais também mudaram, a sociedade se reorganiza, a arte muda. Hoje o camarada faz um bocado de rabisco, ele diz, isso aqui é arte. E o que é que tem aí? Isso não sei, é o que o senhor quiser. O que o senhor pensar, isso é a minha arte. Eu tenho um nome para isso, mas que não posso dizer aqui. 50 anos depois, irmãos, tem um mundo novo. E como é que nós vamos viver nesse contexto de forma relevante, servindo a essa geração, segundo os desígnios de Deus, do Todo-Poderoso, que nós amamos e servimos? Ah, meus irmãos, imagine o mundo dos nossos avós. Os dias de hoje, irmão, nós estamos vivendo uma transição assim. Como nos preparar para sermos cristãos autênticos? Porque, irmão, cristão está sobrando nesse mundo. Tem crente demais já para o meu gosto. A questão não é o quanto a igreja cresceu, o crescimento numérico da igreja. Eu quero saber se o crescimento numérico está correspondendo ao impacto que esse número está causando na sociedade. Está diminuindo os adultérios, a criminalidade, a insegurança, a marginalidade. Está diminuindo. A sociedade está sendo afetada por esse crescimento dos evangélicos. Não é isso que a gente encontra. Eu estive no presídio há 15 dias atrás, pregando para quase 300 recém-convertidos presidiários. E quando terminou, nós tínhamos mais de 15 pedindo oração, filhos obreiros, diácono, tinha pastor, tinha evangelista, tinha um que tocava no conjunto da igreja tal, A, B, C, D, mandaram a paz para o pastor Adalto, mandaram a paz para o pastor Ananias Galvão, mandaram a paz para o pastor Maurinho. Eles conhecem quase todo mundo. Ô pastor, o senhor aqui me conhece também.
filhos de crentes, tudo lá, irmãos, naufragaram. Alguns deixaram a igreja por causa de uma fivela, outros deixaram a igreja por causa de uma afronta, de uma falta de educação de quem estava na frente. Eles foram afrontados, às vezes humilhados, discriminados, abalaram-se tanto que se desviaram. Ah, meus irmãos, então como ser discípulo de Jesus de uma forma relevante, fiel à palavra de Deus nessa era pós-moderna, que é uma era muito aberta às coisas espirituais, irmão, diga-se de passagem. Só tem um jeito: lendo as mudanças e discernindo os tempos. Agora, irmãos, tem umas mudanças promovidas pela essa pós-modernidade que elas são tremendas, e a igreja precisa estar atenta a elas. Glória a Deus. As coisas mudaram rapidamente. Muitos séculos, por muitos séculos, irmãos, a perspectiva que se tinha da vida do mundo, do homem, de Deus, os valores quase sempre eram vistos pelas lentes das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Só que hoje a coisa mudou. A ótica hoje tem uma outra visão. Não é mais aquela cosmovisão bíblica, mudou. Mas nesses tempos pós-modernos que nós estamos vivendo, meus irmãos, a nossa cultura tem sido invadida por outros conceitos terríveis, materialistas, existencialistas, fazendo com que a maneira de ver as coisas mudem. E eu vou já mostrar isso para os irmãos. E mudem completamente. E essa nova geração que está dentro da igreja, jovens principalmente, que aceitam Jesus. Me lembro do dia que um grupo de jovens aceitou Jesus na cidade de São Sonário. A orelha toda furada, piercing no nariz, outro na língua, outros todos tatuados. Eu aceitei a Jesus, eu quero servir a Deus aqui. E como você lidar com essa coisa nova, com essa mudança? O que fazer neste momento? A responsabilidade é grande, irmão. É uma geração que está chegando e que contesta as coisas e que rejeita quase todos os valores e aqueles conceitos que nós defendemos, que são aceitos como verdadeiros. Porque hoje a verdade para eles não é mais aquela verdade absoluta, não. A verdade hoje é relativa. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. O que é verdade para você necessariamente não é para mim. Então a sociedade pós-moderna diz isso. Não, ninguém detém a verdade. Cada pessoa faz a sua própria verdade. Você pode não perceber, meus irmãos, mas há uma rejeição dos valores que está afetando o cristianismo, a igreja do Senhor. Você pode antever, eu creio que os irmãos podem, é isso que está no meu coração, antever as consequências dessas ideias nas próximas gerações. Nós já estamos vendo isso agora, como essas ideias estão nos afetando hoje. Você imagina, irmãos, um texto da Bíblia lido por alguma dessas pessoas. As pessoas pegam um texto da Bíblia, distorcem de uma maneira tão terrível, fazem uma doutrina e arrebanham um grupo de pessoas em torno daquilo. E há mudanças tremendas, mudanças na questão intelectual. Me lembro de Isaías capítulo 5, versículo 21, que essa filosofia pós-moderna, ela defende o tal do pluralismo, que é, não, todas as opiniões sobre o mesmo assunto devem ser consideradas como verdadeiras. Isso é terrível. Imagine, irmãos, o caos que isso provoca numa interpretação de um texto bíblico. Isso está acontecendo. Mudança religiosa, as pessoas aceitam outras religiões não cristãs, também aceitam o budismo, aceitam o Islã, e todas as religiões são verdadeiras, todos os caminhos levam a Deus. É terrível. Mudança teológica, e eu me lembro lá de
Tiago 1,17, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação alguma. Mas isso está influenciando, meus irmãos, a teologia e alguns círculos cristãos. A doutrina da salvação, irmãos, nós temos que estudar a Bíblia. Tem obreiros nossos também já influenciados com isso, pregando umas heresias que fazem até, irmãos, abalar o coração da gente. Quando eu sei, já aconteceu. E o que é que está acontecendo? Em alguns círculos, até a doutrina da salvação, por exemplo, está deixando de enfocar o caminho da cruz para invocar outra coisa, outros caminhos, uma outra revelação. Ele diz: não, Jesus também se manifestou em forma de Buda, em forma de Alá, em forma de Brahma. Mas isso é o que nós estamos vendo hoje. Mas eu me lembrei de Hebreus 2:1. Guarde esse texto, Hebreus 2:1. Por esta razão, tudo isso que eu já falei, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Só quem diz amém por isso? Tem que se apegar. Se apegue à verdade que você já ouviu. Como dizia minha mãe, se apegue com Jesus, porque Ele não muda. A palavra dele não muda. O mundo pode mudar, as pessoas podem mudar, mas o nosso Deus não muda. Glória a Deus, não muda. Então, irmãos, a teologia, em outras palavras, a ética vivida na prática. Mas há uma mudança ético-moral acontecendo ao nosso redor. E a gente sabe muito bem disso, irmãos, que está acontecendo. Quem é muito afetado hoje é a juventude da igreja. A homossexualidade, por exemplo, deixou de ser encarada como um desvio psicológico, moral, e se tornou uma opção de vida. Hoje você já chega em algumas igrejas, nossa, eu não estou falando de igreja A, B, C, estou falando da Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central. Eu vou falar baixo, com muita vergonha, certo de que preciso mudar. Já cheguei em congregações nossas, em que o ministro de louvor, ele está vestido com roupas que são próprias dos homossexuais, os trejeitos todos são de homossexuais. E eu perguntei ao dirigente: meu irmão, pelo amor de Deus, o que é isso que eu estou vendo? Pois é, pastor, eu cheguei, já encontrei, aí ainda não tive coragem de mexer, porque é perigoso, né? E o que era que eu vi ali? Eu vi um moço cantando louvores, ministrando louvores para a igreja. Se fosse no sentido pejorativo, dizia assim, desmunhecando, trejeitos homossexuais. Irmão, uma tristeza, maquiado. É bom até eu parar logo. Maquiado, irmão. Aquela blusa que as mulheres usam, um flechiclé atrás. Irmão, já passou de todos os limites. O adultério para alguns crentes, eu estou falando de crente, eu estou falando para incrédulo aqui não, irmão, estou falando para crente. Pode ser duro, mas você vai aguentar aí. A mensagem só é 15 minutos, irmão. Aguenta que eu já começar. O adultério para alguns deixou de ser traição e pecado e passou a ser só uma aventura, um programa que era perigosa. Mas para Deus e para a mensagem que nós pregamos, adultério continua sendo adultério. Sexo pré-conjugal deixou de ser pecado para se tornar uma experiência válida. Pesquisas recentes, de cada 10 jovens rapazes e moças evangélicas, de cada 10, 8 fazem sexo antes do casamento.
de cada 10, 8 mantém vida sexual ativa. Você pensa que é só os jovens? Muitos adultos solteiros, muitos casados que também têm envolvimentos e relacionamentos e casos, que se envolvem em coitos promíscuos, orgasmos fortuitos, movidos pela corpolatria, a exaltação da sensualidade que a mídia leva às pessoas e desperta tudo isso, e a libido é assim. É terrível dizer isso, mas é verdade. O aborto, para algumas pessoas hoje não é mais um assassinato, passou a ser uma questão de direito constitucional da mulher sobre o seu próprio corpo. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Isaías 5, versículo 20. Eu gosto desse capítulo 5 de Isaías, da parábola da vinha, ou mensagem. Isaías 5 e 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz a escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai deles. Quantos creem que precisam estar contextualizados aqui, mas é para servir a Deus e a sua geração? Agora sim. Contextualização, irmão, mas para servir a Deus na nossa geração. O que é contextualização, pastor? É um processo, meus irmãos, que fala de adaptação às mudanças. Não é conformação com o mundanismo, é diferente. Essa palavra, irmãos, contextualização, ela transmite o conceito de uma constante mudança. Paulo teve experiência nisso, e olha, irmãos, ali em 2 Coríntios 9, versículos 19 a 23, ele diz, aliás, 1 Coríntios, ele disse: irmãos, eu me fiz de fraco para com os fracos, de judeu, com os judeus, na questão da lei, fiz de tudo para com todos, para ver se de alguma forma eu alcançava alguns. Mas isso é diferente dele ter assimilado a cultura mundana da época. Então a questão da contextualização, meus irmãos, ela tem afetado muito, principalmente os jovens na igreja. E isso é uma realidade. Então, de um lado estão aqueles que creem que precisa alterar tudo, precisa mudar tudo, precisa mudar a liturgia, precisa mudar os costumes, precisa liberar geral. Não é nada disso. Nós temos que ser a igreja que nós somos, cheia da graça, a igreja do Pentecoste, mas fazer a diferença no meio deste mundo que nós estamos vivendo. Do contrário, irmãos, a gente vai perder a relevância, vai perder a relevância, vai perder força e graça para testemunhar de Jesus. E o que é que a gente vai fazer para resolver esse dilema? Vamos buscar contextualização sem nos mundanizarmos, sem sermos mundanos. Os meios de comunicação estão aí, aquela massificação toda, e vão acontecendo isso automaticamente, muitas vezes sem uma avaliação das consequências que esse processo pode trazer. Houve uma época que a nossa igreja dizia assim: quem tiver televisão é pecado, quem tiver televisão está excluído da igreja, quem for pego assistindo está disciplinado 90 dias e não entra na ceia. Eu sou dessa época, irmão. Você pensa que essa era uma época ruim? Essa era uma época maravilhosa. Foi maravilhoso naquele tempo, porque a gente não, alguns irmãos nem compravam, e outros não via porque era proibido e tinha medo, e Deus livrava ele de muitas de muitas tribulações. Eu conheço um irmão que disse: pastor, eu fiz um voto para passar 3 anos crente. Foi, irmão? Só 3 anos foi? Vendi televisão, vendi tudo. Eu agora não vejo mais televisão. Mas o problema não é esse. O desafio maior é você ver só o que presta. Mas só o que presta é muito pouco na televisão. O que presta é muito pouco. Meu pai dizia que a televisão é como a margarina. Meu pai tinha cada coisa. E se eu estou dizendo, a televisão é como a margarina. Isso como é a margarina, meu pai? Se eu estive lá na fábrica, 98% da televisão, ou da margarina, é gordura hidrogenada, ou gordura vegetal.
E os 2% é só a questão do manuseio de alguns oxidantes. 2%, assim a televisão. 98% não presta, e os 2% ainda está misturado, é só. Mas mesmo que eu desse agora uma ordem e baixasse um decreto, todos os crentes do Ministério do Tempo Central vendam suas televisões, não vai adiantar nada, porque os tempos mudaram. Você precisa do computador, você precisa acessar a internet, você precisa ver inclusive o programa evangélico na televisão. E como ser relevante com todas essas tecnologias e não se vender ao projeto falido e ser massificado com todas essas coisas? Conhecendo o nosso tempo, discernindo essas mudanças, entendendo melhor a realidade, irmãos, apresentando aqui os princípios bíblicos a essas pessoas. Glória a Deus. Essa semana eu estava vendo um programa de rádio aqui na nossa cidade, de uma determinada igreja evangélica, e de repente entrou uma propaganda: não perca a missa de 7º dia, fulano de tal, e convidando para a quaresma, não sei o que vai acontecer na catedral, não sei de onde. Eu disse: meu Deus, mas não era um programa de uma igreja evangélica? Não é uma rádio evangélica? Não, mas é porque já tem um convênio com outras igrejas também, com outras rádios. E a gente misturou tudo, e eu não consigo entender isso. É por isso que aqui a gente às vezes sofre, todo mês é um desafio, é um sofrimento, para pagar 50 mil reais da nossa Tempo Central FM por mês, e não tem uma propaganda. Se eu fosse você, de vez em quando fazia um voto para abençoar a nossa rádio, que a gente tem pago um preço muito alto para manter 50 mil só o aluguel. Coloca todo o quadro de funcionários para você ver. Ah, meu irmão, é duro para a gente fazer a coisa certa. Tem que compreender isso. Quantos estão ancorados aqui, firmados na rocha que é Jesus? Irmãos, é fundamental que a contextualização seja algo positivo para nós, e também para a pregação do Evangelho. Para a pregação do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho, se você tem um bom som, você vai amplificar a sua voz. Sim ou não, irmãos? É verdade. Eu hoje, se eu quiser pregar em todas as congregações do nosso ministério de uma vez só, numa hora só, num dia só, é muito simples. Os irmãos, é só colocar um cabinho no celular e ligar na caixa de som. Eu prego daqui, os irmãos estão ouvindo na cidade toda. Não é incrível isso? E qualquer dia a gente vai fazer isso. Glória a Jesus. De novo, já fizemos uma vez. Então, irmãos, o grande segredo da contextualização é você estar ancorado na rocha, na fé que é Cristo. Princípios como pureza no namoro, honestidade nos negócios, santidade na conduta, eles têm que estar mais sempre presentes na vida da igreja, para que a sociedade seja impactada por isso. Glória a Deus. Agora, muitas pessoas, na ânsia de ser contextualizado, acabam ficando mundanizados. E a gente tem que mostrar a diferença que o Evangelho faz. Eu lembro-me que há 3 anos atrás, uma empresa muito grande da nossa cidade me procurou e disse: pastor, nós queríamos fazer um convênio com a Assembleia de Deus e dizer que todos os nossos produtos que forem adquiridos pelos membros da Assembleia de Deus, na capital e no interior, nós estaremos revertendo 10% de tudo que for arrecadado para a obra de missões, para os trabalhos sociais da igreja. E o senhor sabe que isso vai dar uma renda muito grande, porque os nossos produtos são assim. Eu disse: não. E passou algum tempo, ele mandou para mim castanha, mandou também um vinho muito bonito, mandou também outros mimos e umas mochilas, um negócio. Eita, esse camarada está querendo que eu mude de opinião. Ligou na 3ª vez, aí eu disse: meu irmão, a igreja, ela não trabalha com o intuito do lucro. Você é uma empresa, e aqui é a igreja. Ele queria o cadastro. Imaginou, irmãos, se nós tivéssemos fornecido o cadastro de todos vocês, e de repente chegar na casa dos irmãos, cartão de crédito já no nome de vocês, para vocês comprarem. Alguns irmãos mais esclarecidos iam ficar terrivelmente contrariados conosco, da direção geral da igreja, né, pastor Messias? Nós não podemos fazer isso, porque nós estaremos expondo os endereços de vocês, a identidade de vocês. Nós podíamos ser até processados por um dos nossos membros. Nós não podíamos fazer isso, mas eles estavam querendo isso, exatamente, porque eles podiam negociar um cadastro desse por uma fortuna com outras empresas, gente. E aí, depois que eu argumentei com aquele senhor, com o diretor da empresa, eu disse: eu queria que o senhor entendesse, infelizmente nós não faremos esse negócio,
porque a igreja não faz esse tipo de negócio, nós atuamos numa outra área, o nosso negócio é pregar o evangelho, e etc e tal. Quando mais ou menos quase uma hora de telefone, ele disse: pastor, meus parabéns, porque o senhor não aceitou. Eu também sou crente da igreja fulano de tal, e eu no seu lugar não aceitaria. A minha missão era lhe vender. Mas o senhor não quer comprar? O homem era presbítero de uma igreja batista. Ele disse: eu estou, pastor, eu tentei, porque o meu diretor mandou tentar, e eu fiz de tudo. Então, irmãos, para que você tenha uma ideia, glória a Deus. Quantos creem que tem que mostrar essa diferença? Permita-me ler mais alguns versículos. Versículo 1 Pedro 1:4 diz assim. 1 Pedro 1:4. Vamos repetir todos juntos. Diga assim comigo: não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Deus está dizendo: vocês não se moldem com aquelas coisas lá do tempo que vocês não eram crentes. Glória a Deus. Irmãos, são princípios que a gente tem que guardar. Primeiro é os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Jesus disse: como, irmãos, errais não conhecendo as Escrituras? Quantos creem que não pode abrir mão aqui dos princípios bíblicos da palavra? Paulo bateu no peito e disse assim: eu sei em quem tenho crido. Quem sabe quem tem crido aqui? É verdade, meus irmãos. Glória a Deus. Então Deus nos convida, nos confronta a nós mostrarmos, glória a Deus, a essa geração que nós estamos inseridos nela, que nós vivemos nessa geração conforme os desígnios de Deus. Glória a Jesus. Vamos entrar na mensagem agora, não vou gastar mais do que 10 minutos. Glória a Deus. Diga assim: como servir ao propósito de Deus na minha geração de forma relevante. Agora repita o versículo texto de hoje à noite, Atos dos Apóstolos 13:36. Diga assim comigo: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Não morra antes de servir a sua geração conforme o desígnio de Deus. Abençoe a sua geração. A pergunta, mais uma vez, que foi feita no início: como temos servido a nossa geração? E aqui eu digo uma palavra profética para a igreja. Deus quer levantar uma geração especial dentro dessa geração eleita, porque a geração já foi eleita, irmãos, para impactar a sociedade. Glória a Deus. Servindo essa sociedade conforme, glória a Deus, a vontade de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Deus quer levantar uma geração cujas marcas sejam visíveis. Deixa eu citar algumas, pelo menos. Assim como a geração de Enoque, ali de Gênesis 5, a geração que andou com Deus. Quantos querem andar com Deus? Eu estou falando de ter comunhão com Deus, irmãos. Estou falando de vida de santidade, de deixar a prática do pecado. Tem crente tomando uns negócios, uns birinite e dando glória a Deus de noite, gente. Os camaradas que estão vivendo aí, adulterando à torta e à direito, e estão tirando onda de crente. Você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não engana, irmão. Meu Deus. A geração que anda com Deus, como a geração de Enoque. A geração, por exemplo, de Moisés e Josué, que é aquela geração que ouve o chamado de Deus, mas também é uma geração que não anula a vocação dos outros que são chamados. E isso hoje a gente vê tanto, irmãos, no nosso meio. É a geração de Elias e Eliseu, que deixa um legado para a futura geração, gente que anda com o Senhor. É a geração de Neemias, gente que participa de um projeto de restauração. Glória a Deus. E a geração que Deus me falou mais profundamente, a geração de João Batista. E o Senhor disse o meu coração semana passada, e mais especificamente essa semana: eu quero que na sua geração você seja como João Batista na geração dele.
a geração que abre caminho. Glória a Deus. Irmãos, sabe o que é isso? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? É aquela geração de João Batista que aparece do nada. E apareceu João no deserto. Isso é um céu da onde? Mas Deus já havia falado dessa geração, como Ele está falando da nossa. Ele já havia falado através do seu servo, lá em Atos 3. Sirva a sua geração como Davi serviu a dele. Essa geração de João Batista que prepara o caminho é a geração, meus irmãos, que indica também o Cordeiro de Deus. Olha aí o Cordeiro de Deus, ali de João 1. Quem é que tem indicado aqui o Cordeiro de Deus? Quem é que tem falado dele? É a geração, meus irmãos, que aprova o Cordeiro para o sacrifício. Isso fala de cada um de nós como Cordeiro. Mas João aprovou também aquele Cordeiro. Interessante, irmão, que somente o sacerdote da linhagem de Arão podia dar o aval para um Cordeiro ser morto. Aleluia. Mas você tem ideia que você já está preso aos ângulos do altar? Como lá no Salmo 118, versículo 27. E que a vítima da festa é você. E que somos nós que temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem tem essa consciência, dá um amém aí para Jesus. Irmãos, a nossa geração é aquela geração radical mesmo. Radical não é pegar onda na Praia do Futuro, nem andar de skate não, meu irmão. Radical é você dizer, eu sou crente. Radical é você pagar imposto em dia. É você dizer não ao pecado. Glória a Deus. É uma geração radical contra o mal e contra o pecado. A geração de João, meus irmãos. Mas também é uma geração que exalta o nome do Senhor. Não houve um como esse homem aqui, e depois dele não haverá, nascido de mulher não vai nascer um maior do que ele. Mas aquele que é menor é maior do que ele. Eu quero servir ao Senhor, meu Deus, da minha geração, conforme os desígnios dele, a vontade dele. Se você quer também, deixa a sua mão levantada. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença santa nesta noite. Glória a Deus. Senhor, tenho compartilhado a tua palavra com a tua igreja, das nossas apreensões e preocupações no coração, o que tem nos afligido, Senhor, e do que o Senhor nos tem feito ver e feito discernir, ó Deus, nesse tempo da nossa vivência no meio dessa nossa geração. Deus, meu Pai, nós queremos servir a nossa geração conforme, ó Deus, os teus desígnios, ó Deus, e impactar essa sociedade. Deus, não é com um estilo de vida diferente, não é com a igreja diferente, mas é com o coração inflamado, cheio do poder do Espírito Santo. A igreja precisa ser relevante novamente dos dons do Espírito. Ó Deus, nos milagres e nas maravilhas. A nossa mensagem precisa, Senhor, sair do papel e dos esboços, ó Deus, e atuar na prática nos corações. Ó Deus, nós aprendemos a definir a fé, sabemos de cor Hebreus 11:1 e tantos outros textos relativos à fé. Mas, Senhor, precisamos fazer mais do que definir a fé. Nós precisamos viver a fé na prática. Oh, aleluia. E eu creio num tempo de milagres que o Senhor está trazendo. Eu creio num tempo de um grande avivamento que o Senhor está realizando. Cultos inspirados, cheios da tua graça, Deus, métodos e estratégias orientadas pelo Espírito Santo para conquistar aos milhares, aos magotes, Deus, vidas preciosas nos presídios, na periferia, nos hospitais, Deus, em missões, Senhor, aqui e além. Deus, eu creio nisso.
na implantação de novas igrejas, de novos obreiros, de homens e mulheres incendiados com a chama do Pentecoste, como os nossos pais, ó Deus do início. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos confronta, pela Tua palavra que nos entusiasma, Deus, que nos exorta, mas que alegra o nosso coração, nos fazendo entender que este é o tempo. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de plantar, é tempo de falar, de pensar, é tempo de revitalizar os valores e os conceitos eternos do Deus verdadeiro, vivê-los, internalizá-los em nossos corações, ó Deus, para que o mundo seja inflamado com a nossa voz, com a nossa palavra. Obrigado, Senhor, pelo que Tu tens feito e falado nesta noite, e pelo que o Senhor já tem preparado para esses próximos dias, no nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos relevantes na nossa geração, e não nos deixe, Senhor, ficar aquém dos propósitos e dos desígnios do Senhor para nossas vidas. Também não permita, Senhor, que ultrapassemos os limites os quais o Senhor nos demarcou, ó Pai, mas não permita que venhamos a dormir, a morrer, sem que tenhamos nos empenhado para abençoar a nossa geração, a conquistar milhares e milhares de vidas, Senhor. Ó Deus, nos ajude, porque Davi só dormiu depois que abençoou, que serviu a sua geração conforme a vontade de Deus. Assim também seja conosco, com a Tua igreja aqui em Fortaleza, com todo o nosso ministério, com todos os líderes, com todos os homens e mulheres dessa igreja. Em nome de Jesus eu oro. A igreja diz amém.